Oi, gente. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão tranquilos? Eu tô bem também, obrigado por perguntar. Hoje a gente tá aqui pra ver o vídeo do Matheus. O microfone tá certo? Eu nem chequei hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, som. Oi, tudo bom? Ok. Pronto, ok. Ah, hoje a gente tá aqui pra ver o vídeo do Matheus. Faz tempo que eu não trago o vídeo do Matheus aqui, né? Eu não sei porquê. Tem um monte de canal que eu faço assim, putz, caraca, vídeo maneiro, Matheus também. Vídeo maneiro, vou salvar aqui pra ver depois. E eu nunca vejo. Não sei. Mas enfim, esse aqui eu tinha que ver, eu pensei, mano, eu vou ter que ver. Porque eu gravei o vídeo de Super 11, o iceberg de Super 11 do Danuki. E de repente, Matheus do Super 11. Mas quem diria? Será que ele vai falar só da primeira temporada? Será que ele vai falar de... Provavelmente vai falar da primeira temporada só. Só... Eu vou chutar que ele vai até o Instituto Wayne. Alô? É do Alô? Jardim de Infância? Eu só queria avisar pra criançada que a Copa do Mundo já acabou, tá? Então, Yes. por favor, saiam da sala, porque é hora dos adultos de verdade se Yeah. divertirem. Sim, meus queridos, vocês não leram o título errado. Hoje eu quero Não? falar sobre um dos animes mais marcantes da minha adolescência. Com certeza, Puta que você tá Como eu doido. estava ansioso por esse dia. Inazuma Eleven, ou Super Campeões, para os mais íntimos, né? Foi um anime Super- de esportes, entre aspas, bem grande. Super campeões, mas quem diria, não é? Deixa eu só resolver o negócio na câmera, peraí. Prontinho, troquei pra câmera da frente pra câmera de trás, eu acho que agora vai ficar um pouco melhor. Eu tô um pouco maior na câmera, né? Eu tô um pouquinho maior, eu vou até dar uma ajustada aqui assim, ó. Vou colocar um pouquinho pra cá. Beleza, eu acho que assim tá legal, assim tá legal. Vou continuar. Grandes, que foi bem popular pra minha geração. Super Aham. 11 era um dos meus favoritos TV da Kids. TV Kids. E a TV Kids em si já era um programa bem curioso, né? Um programa de animes na Rede TV patrocinado pela Dolly, sendo o fato mais irônico dessa história toda, o fato Essa mulher, mano, eu esqueci o nome dela, mas ela era muito legal, cara. dos animes que tinham fama de desenhos do Satanás se passarem após o programa dos pastores. Tipo, logo após os caras falarem que Deus esteja com... Transmutar a própria mãe, a filha, pentagramas, alquimia, crucificações japonesas. Mão demoníaca! Demoníaca. Essa O que eu mais ouvi no negócio é: caraca, você não pode assistir, isso é coisa do demônio, olha sua mão demoníaca, cara. Mano, pior que eu lembro que nessa época o que eu mais assistia era Super 11, na TV Kids, né? Era Super 11 e Dinossauro Rei, cara. Dinossauro Rei também era bom pra caramba, cara. é a maior prova que o importante no fim do dia é a audiência, não é verdade? Na época de Super 11 eu tinha quase zero contato com a internet. No máximo, a internet era um negócio que o meu tio usava pra imprimir os meus trabalhos da escola. Eu. Nessa época, a internet eu só usava pra jogar jogos online, basicamente. Clique jogos. Não, eu não jogava Free, eu não gostava de Free. Free eu achava muito ruim porque era muita coisa na tela, eu não gostava. Mas enfim, clique jogos. Jogos online grátis. Kogama. Kogama era muito bom. Sabe? Eu morei e cresci no interior, né? Então meu único meio de entretenimento por muitos anos foi a TV aberta. E eu acho que é até por isso que eu sinto tanta nostalgia dessa época. Eu posso dizer tranquilamente que Super 11 foi um dos animes mais influentes da minha vida, porque desde criança eu nunca senti atração por futebol, sabe? Eu não era bom, era jogador tabajara, tá ligado? E pra o interior... Eu nunca gostei de futebol, eu não gosto de futebol. Mas eu gosto de Super 11. Yes! O mais estranho, sabe o que é? O primeiro anime que eu vi na minha vida foi Super 11. Foi Super 11 que eu vi. O primeiro anime que eu vi na minha vida foi Super 11. E o primeiro anime que eu vi na minha vida, sabendo o que era um anime, foi Katekyo Hitman Reborn. Eu tinha até colocado no 50 Fatos sobre que o primeiro anime que eu tinha visto era Naruto, só que eu tinha esquecido que Super 11 foi o primeiro. Eu vi Super 11 antes de Naruto. Porque Naruto, eu tinha visto, tipo assim... nossa, o pessoal fala que esse tal anime Naruto aqui é bom, eu vou ver o que é. Aí eu vi, não gostei e deixei pra lá. E aí o primeiro anime que eu vi e gostei foi Katekyo Hitman Reborn. Mas o primeiro anime de verdade que eu vi, sem saber que era o que era um anime, foi Super 11. Eu achava que era só um desenho.
que tinha como uma das poucas felicidades o futebol, ver um menino tão perna de pau como eu já era motivo de piada, e foi por isso que foi inevitável crescer com raiva desse esporte, sabe? Mas durante um belo crepúsculo, após chegar da escola, enquanto dava aquela famosa mudada de canais pra ver se tinha algo bom pra assistir, aparece aquele que será pra mim o Naruto dizendo pra Kurama que irá acabar com todo o seu ódio, mas no lugar da Kurama sou eu muito puto com futebol, e no lugar do Naruto era Super 11, meu. Aí eu acabei descobrindo que um programa que havia desaparecido da TV aberta e que no passado eu tinha assistido um desenho de um moleque com um braço de ferro, havia finalmente retornado e com novas atrações. Isso era algo super comum na TV aberta. O pior é que eu não me lembro, cara. Eu não me lembro como que eu comecei a assistir Super 11. Eu só lembro, as lembranças que eu tenho disso é eu sentado na sala com uma TVzinha de tubo pequena, sentado lá assistindo o Super 11 e tal, pá. O que eu mais assisti nessa época, cara, foi o Super 11 do ponto que eu acho que eu não sei se passava mais do que isso, mas o que passava, que eu me lembro que passava na TV Kids, que ele nunca passava episódios um após o outro, de vez em quando passava os episódios na ordem, só que de vez em quando pulava lá pra frente, pulava lá pra trás e tal. Mas eu lembro que uma grande parte, a única parte que eu consegui seguir certinho do TV Kids foi do início até o Instituto Eirin. Foi isso que eu consegui seguir do negócio. Eu não me lembro agora se o Futebol Fronteira é antes ou depois do Instituto Eirin, mas eu acho que é depois. Não, é antes, quer dizer, o Futebol Fronteira é antes, e aí tem a parada do Instituto Eirin, aí tem no final lá, depois que eles derrotam lá, tem os caras lá que... os antigos jogadores que vão enfrentar ele de volta. É isso que eu lembro que eu assistia naquela época. Depois eu parei de assistir, mais pra frente eu lembrei, putz, Super 11 era bom, vou reassistir. Eu assisti do Inazuma Eleven do início até o Gol, até todas as temporadas do Gol, e depois eu continuei assistindo até o Ares e o Oreo. O programa de desenho surgia, passava por um tempo e depois desaparecia do nada. Tinha uns que você cruzava do nada em um dia e você já ficava, caralho, eu nem sabia que passava o Cavaleiro do Zodíaco nesse canal. Amanhã eu vou pegar pra ver do começo. E aí você esperava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e nada dele aparecer de novo. O mundo da TV aberta era um lugar cheio de mistério, sabe? Mas no caso da TV Kids, ela durou muito tempo, e Super 11, que inicialmente eu achei que... É porque naquela época era muito no sentido, tipo assim, as crianças gostam de desenhos, a maioria dos desenhos não tem continuidade, né, pô, é só uma atrás do outro, vamos deixar isso aí também, né, porque é só um desenho, não é nada demais. Seria só uma cópia descarada de Super Campeões? Acabou se mostrando ser algo além, meus amigos. Meu querido. No começo temos um confronto entre o time dos protagonistas e o temido Instituto Imperial, um colégio que há mais de 40 anos não teve uma única derrota. O time dos protagonistas é o time da escola Rainbow, que tem como seu capitão e goleiro Satoru Endo. O time dele tinha acabado de... Que é uma curiosidade que eu nem sabia. Isso que é bom você ver icebergs, cara. Que eu vi no iceberg do Nanuki. Porque eu não sei aonde que eu descobri isso, mas eu sempre chamava o Endo, mesmo que no dublado eles chamassem de Satoru Endo, por algum motivo, eu acho que eu vi em algum lugar. Mas eu sempre chamava o Endo de Mamoru Endo. Eu não chamava de Satoru Endo, eu chamava de Mamoru Endo, porque em algum lugar eu vi que era Mamoru. E só semana passada, no iceberg do Nanuki, que eu descobri que era Satoru Endo. Isso desbloqueou a memória na minha cabeça, que era tipo assim... Eu lembro que no desenho da TV Kids era Satoru Endo, mas eu lembro que em algum lugar era Mamoru Endo. Não sei aonde que eu vi, em algum lugar era Mamoru Endo, e eu só chamava de Mamoru Endo, porque eles quase não falavam Satoru no anime. Eu acho que, se não me engano, quem que falava Satoru? Eu acho que era mais a Aki. Não, a Aki não falava Satoru. Eu acho que era a Natsume que falava Satoru. Não lembro. Alguém falava Satoru, só que era muito pouco. 11 jogadores e a maioria ali não sabe nem jogar futebol direito, parece até eu, sabe? Só que até ali nada demais, né? O time dos protagonistas é formado contra os pica. No fim, os caras só vão chutar a bola que nem super campeões, né? E o legal é que recentemente eu assisti a... Eu tô pausando muito, né? Recentemente eu assisti o... Caraca, já tem 9 minutos o vídeo tem 3 minutos. Recentemente eu assisti o filme do Super 11 contra a Escola Ogro, de novo. E eu tinha visto que um dos motivos que teve pra achar assim, poxa, o pessoal nem sabe jogar futebol, o pessoal tá aí por quê e tal, é porque eles gostam de futebol, eles gostavam de futebol. Tem alguns que não gostavam inicialmente, começaram a gostar, só que aí depois de um tempo, dele não entrando muitos membros,
eles não conseguiam jogar nas quadras porque as quadras estavam sempre ocupadas, essa parada assim, eles sempre ficavam muito na sala e eles acabaram desanimando de jogar. Eles gostavam de treinar de vez em quando, mas eles se desanimaram de treinar e pá, porque eles nunca conseguiam treinar. Então, tipo assim, não era exatamente os caras que nem gostavam de futebol e estavam ali só pra ficar relaxando no negócio. Eles gostavam de futebol, mas nunca conseguiram treinar, então eles só desistiram. Play. Só que tudo acaba mudando quando o capitão do Instituto Imperial, Kido, fala pra gente. Vamos ativar Zona Mortal. Do nada o Kido falou de uma tal Zona Mortal, os jogadores falaram de uma tal Zona Mortal. Primeira técnica mostrada. O narrador do anime falou de uma tal de Zona Mortal e os Zona jogadores Mortal. começaram a girar em pleno ar do nada, velho. E depois arremessaram o ídolo no gol com bola e tudo. Não apenas isso, um cara começa a dar vários chutes no ar do nada, o outro cria um ciclone no meio do campo e arremessa os jogadores. E eu naquele momento estava em completo choque, pois eu havia descoberto a magia dos animes de shonenzar absolutamente qualquer coisa. Oh, Eu yes. finalmente havia entendido o que aquele anime era. Super 11 era jogo de bola, um poderzinho. As técnicas especiais Passou-se um tempo e agora eu não consigo mais chamar de poderzinho, eu só chamo de Hisatsu. eram um grande diferencial de Super 11 para Super Campeões. Eu lembro que Super Campeões tinha o chute de tivela, chute bala de canhão. Mas, pô, as técnicas de Super 11 eram muito mais fodas. O cara invoca pinguins quando chuta a bola, mano. Pinguins. Como isso não pode ser foda? Eu gostava tanto das técnicas especiais que eu ia pras lan houses da cidade só pra pesquisar aqueles AMV com as técnicas mais poderosas de Super 11. Eu ontem aí vendo um compilado de todas as técnicas do Super 11 Clássico. Sério, eu ficava muito feliz passando meu tempo vendo esses vídeos, mas imagina Mano, eu ainda fico, se cara. durante a minha empreitada de vídeos de técnica de Super 11, eu acabasse infectando meu computador. E acredito, eu não estou exagerando, porque hoje em dia você pega vírus clicando numa imagem no Google, num vídeo, pesquisou técnicas de Super 11, você recebe logo um furacão de Trojan no meio da sua cara. Furacão de Trojan. Mas se você... O legal é que, tipo, eu tinha até colocado caramba. No meu 50 Fatos Sobre Mim, que o anime que mais me marcou foi... O anime que o meu anime favorito é o Katekyo Hitro Reborn, realmente é. Mas eu diria que o que mais me marcou até hoje foi o Super 11. Que o Super 11 é um negócio absurdo. É um negócio absurdo que eu já assisti o Super 11 clássico umas 7 vezes. Eu já assisti o Super 11 Go umas 2 vezes. E eu quero maratonar... Não o clássico eu já sei quase tudo. Eu quero maratonar todo o Gol de novo. Eu quero maratonar o Gol Galaxy, eu quero maratonar o Chrono Story, eu quero maratonar tudo, eu quero ver os filmes, eu quero ver tudo de novo. E eu já sei a história, eu quero ver de novo. Assim como eu sinto muita insegurança navegando pela internet, os serviços da NordVPN podem solucionar os seus problemas. Com ela você pode desde proteger o seu IP, impedindo que terceiros consigam rastrear os seus dados de acesso, ou podendo pegar um IP de qualquer Tu pegou de surpresa nessa, hein? parte do mundo para acessar conteúdos que só estão disponíveis em alguns países, como por exemplo animes que só estão disponíveis no Japão. Family. E além disso, a NordVPN está sempre acrescentando novas ferramentas de segurança. Então sim, eles são muito mais que um provedor de VPN, como por exemplo a proteção contra ameaças, onde a NordVPN irá te proteger de ataque de malwares, bloqueando aqueles anúncios Apresentação em 1.x. perigosos dos sites otakus que nós conhecemos bem, e essa proteção continua ativa mesmo se você não estiver usando uma VPN no momento. Sim, é muita segurança. E se você também quer ter essa navegação mais segura, basta ir no primeiro link na descrição, nordvpn.com/mateuso, que você poderá assinar o plano de 2 anos mais 4 meses grátis. E se você assinar e não gostar do serviço, a NordVPN te dá até 30 dias para você reembolsar o seu dinheiro de volta. Então não vamos perder tempo, meus queridos, vamos ter uma navegação mais segura com a NordVPN. Todos os dias, quando eu estava no ônibus voltando da escola, eu já ficava todo ansioso para saber qual técnica especial iria ser mostrado no próximo episódio, mesmo quando já era um episódio reprisado. E um detalhe inesquecível era quando o narrador do anime falava o nome das técnicas especiais. Tinha vezes que ele falava bem antes do próprio personagem falar o nome da técnica dele. E a gente tem que se orgulhar, porque isso é algo exclusivo da nossa versão dublada. Em japonês só aparece o nome da técnica mesmo, até porque o japonês sabe ler japonês, né? Mas eu acho foda que o que era pra ser um negócio sem graça, tipo, só o narrador. Nossa, isso aí, caraca, velho, eu queria muito que o Endo tivesse usado isso mais vezes, cara. Que ele tentou
usar... Essa aí foi, acho que na segunda partida contra o Instituto Imperial. Ele usou a mão fantasma pra tentar parar os perigos imperiais. Não tava conseguindo. E ele resolveu usar outra mão pra poder aumentar o poder. E aumentou a mão mesmo. Que por uma incrível coincidência ficou muito parecido com a mão ômega. Traduzindo as palavras, sabe? Acabou se tornando uma das marcas registradas do anime. O começo de Super 11 é muito nostálgico. A maioria dos personagens dessa primeira temporada é muito genérico. Sim. O design, a personalidade, mas eu Inclusive o Handa ali, ele é muito personagem de anime normal, né? Personagem protagonista de anime. gosto muito deles por terem Kazemaru sido os também. primeiros membros do time, né? E já entrando nesse assunto, uma parada sobre os personagens que eu só fui descobrir depois da internet foi que a dublagem acabou errando em um bocado de coisas do original. Por exemplo, não sei vocês, mas Kazemaru era meu waifu no começo de Super 11. Só mais tarde que perdeu o lugar pra Natsumi, que era Quem? Não tem como não perder lugar pra Natsumi. meu chip com o Endo. Chipava casal em anime de bola mesmo. E aparentemente todo mundo, né? Até porque ela virou pra a esposa dele. O que é que tem? Mas depois eu fui descobrir que, na verdade, Kazemaru era um garoto. E não apenas ele. Dessa primeira formação da Rainbow, não tinha, repito, não tinha nenhuma jogadora garota. Sabe a tampinha com cabelo de cavalo? A mina da toquinha lá? Esse eu sabia que era um cara, a menina eu não sabia. Todos eram malés xaraquités, meus amigos. Malés. Eu não conheço um que desgostava do Endo. Ele é muito carismático. Pô, a paixão dele por futebol fez eu jogar essa porra por maior tempo, mesmo sendo ruim pra caralho. A paixão do Endo pelo futebol veio através de um diário deixado pelo seu avô. E diga-se de passagem aqui, um diário deveras bem ilustrado. Nesse diário estavam várias técnicas especiais que o mesmo ensinou ao seu antigo time, os lendários Super 11, um time que há 40 anos atrás era invencível e desde criança o Endo fazia os treinos malucos do diário do avô dele, como, por exemplo, tentar defender um pneu de trator com as mãos. Sim, mó perigoso isso. Não o pneu bateu nele. Tô falando tanto de dengue que deve ter nascido nesses pneus amarrados no parque. Pois e é, a título de curiosidade, se você achava o Endo maluco tentando defender o arremesso de pneu, imagina o do mangá que tentava defender uma bola amarrada na cabeça Oi? de um touro putaço. Eu não queria o mangá, cara. Raymond não vence o Instituto Imperial. Na verdade, conseguiram marcar um gol porque o Endo usou a mão fantasma e o Goenji decidiu entrar na partida e usou o furacão de fogo. Essa cena é muito boa não só por vermos as primeiras técnicas especiais dos protagonistas, como também pelo otimismo desbalanceado do Endo. Mesmo eles tendo levado uma surra no placar, o Endo fica ali todo feliz por eles terem marcado o seu primeiro gol da história. Sim. Faltava só um pouquinho. Até porque, né, a primeira partida oficial deles, os caras conseguiram fazer um gol na equipe que não tomava nenhum gol. Esse otimismo pra gente superar o 7-1, não é verdade? Com isso, a Rainbow entra no campeonato de futebol fronteiro, o famoso campeonato regional que todo anime de futebol tem no começo. O seu primeiro adversário é o Colégio Sobrenatural, um colégio que diziam que a mal... Nossa, quanto de agonia que eu fiquei nesse episódio quando eu vi pela primeira vez, cara. Ficava pensando, mano, eles vão perder, não tem como ganhar desses caras, velho. Os caras tão... Putz, grila, cara. E bem que ele podia usar a técnica de novo, né? Se bem que nem tem porquê. amaldiçoava os seus adversários e que um primo meu chegou a estudar numa época. Essa partida é inesquecível, porque é a primeira vez que vemos um combo de habilidades, onde o Goenji, juntamente com o Someoka, juntam suas habilidades Impacto Dragão e Furacão de Fogo, criando assim um Furacão Dragão. Enquanto eles vão enfrentando os demais times, o Endo e o resto do time vai descobrindo mais sobre o Super 11. Eles descobrem que o que acabou com o time foi um estranho acidente de carro, onde a van da escola capotou e impediu os jogadores de chegarem a tempo da sua última partida. E eles também descobrem um antigo salão onde treinavam o Super 11, o Salão Relâmpago. Lá em tese era para ser um lugar para treinar habilidades com futebol, só que aquele lugar parece mais um salão de jogos mortais. Tem uns equipamentos totalmente surreais, com direito até a raio laser mortal, meus amigos. Raio laser. Bicho. Os caras tentaram me matar. A Rainbow vai avançando no torneio e vencendo o Colégio Selvagem, que só pelo nome dá pra imaginar que tipo de habilidade eles têm, né? O técnico deles até se chama Tarzan. Após isso, eles enfrentam o Colégio Cinza, que é um colégio de quase ciborgues do futebol, onde eles focam em analisar e copiar as técnicas da Rainbow. E essa habilidade mostra o quão louco pode ser Super 11, porque assim que o Colégio Cinza pega a vantagem de um gol, eles focam em ficar com a bola, sabe? Tipo, eles deixam só no campo deles a bola. Nisso, o Endo fica puto e fala lá pra eles: se eles não vão vir marcar gol, eu não preciso ficar nessa porra aqui.
e simplesmente o goleiro sai do gol e vai marcar um gol, velho. Tanto que temos a técnica do chute do Endo com o Goenji, o relâmpago 1, e não se surpreenda, porque daqui pra frente o Endo vai ficar saindo do gol toda hora, até porque a Raymond teve a ideia genial de aprender a maioria das técnicas com o Endo, o goleiro do time. Com isso chegamos... Pois é, né? Até porque tem até um tempo também, eu acho que foi quando esqueci o nome da mulher lá, a mulher que vira treinadora deles durante o negócio do Eren lá. Que acho que, se não me engano, foi ela que colocou ele como meio campista. Acho que foi ela. ao último adversário do torneio, que acaba sendo o Instituto Imperial. Essa parte é uma loucura, porque o Kageyama, o líder do Instituto Imperial, tenta sabotar a Van da Raymond pra ela capotar no dia da partida, revelando que ele é o culpado do acidente com a Van do Super 11 há 40 anos atrás, e não apenas isso, que ele está envolvido com a morte do avô do Endo e com o acidente que deixou a irmã do Goenji em coma. Tudo que é acidente de carro nesse anime é certeza que foi o Kageyama quem orquestrou, sabe? Sabe o que eu acho incrível desse anime aí, principalmente relacionado ao Kageyama? É que o anime é todo sobre futebol e pessoas querendo derrotar e tal. Se você for ver, os inimigos deles, os times que enfrentam a Raymond e tal, são todos o quê? Ah, a gente quer derrotar vocês porque a gente quer ser o melhor, ou se for mais sinistro, a gente quer derrotar vocês para acabar com o futebol, para que ninguém mais jogue futebol. E eles querem derrotar usando o futebol. Mas enfim, e o Kageyama, ele é o único cara que no meio de tudo isso, ele quer matar a gente. E ele mata a gente, ele quer matar as pessoas, ele tenta matar a Raymond várias vezes. Ele é o único cara que quer cancelar CPFs, entendeu? Então assim, é muito sinistro esse negócio de a gente quer derrotar vocês porque quer ser o melhor. Os maiores times vilões do anime a gente quer ser o melhor time de futebol. E o Kageyama, eu quero matar vocês. Eu só não suspeito que ele foi o responsável pela morte dos pais do Kido, porque eles morreram de queda de avião, mas se fosse na estrada, certeza que tinha sido esse arrombado. Felizmente o Kageyama é preso pela polícia e a Raymond consegue ter um jogo justo com o Instituto Imperial. Nessa partida temos uma das minhas técnicas favoritas em Super 11. Até agora o Kido não tinha mostrado nenhuma técnica especial própria. A Zona Mortal e o restante das habilidades eram dos outros jogadores, mas nesse episódio ele mostra a técnica que criou para derrotar a Mão Fantasma, os Pinguins Imperiais. Eu não sei porquê, mas eu acho essa técnica muito fantasma. Os jogadores, mas nesse episódio ele mostra a técnica que criou para derrotar a Mão Fantasma. Ele não criou a técnica, ele na verdade pegou uma técnica que era a chamada técnica proibida do Instituto Imperial, que ninguém conseguia fazer, porque quando você fazia errado você meio que quebrava o seu pé, alguma coisa assim. E ele, depois de muito tempo, muito esforço, ele conseguiu dominar essa técnica, que era a técnica perfeita para derrotar o Mão Fantasma. Os Pinguins Imperiais, eu não sei porquê, mas eu acho essa técnica muito da hora. Mas no fim eles vencem o Instituto e quebram a sequência de vitórias. E o reboot dele, do Ares, dos Pinguins Imperiais, eu sinceramente não gostei tanto, cara. Eu achei maneiro, mas eu ainda acho que a dos Pinguins Imperiais do clássico conseguiu vencer essa. Vou até botar aqui pra ver. Inazuma Eleven, Ares. Como é que é? Ares Kotei Penguin. Acho que era isso, Kotei Penguin. Kotei Penguin. Aqui. Inclusive, um negócio meio estranho. O Super 11 é o único anime que eu vejo que tem todos os episódios no YouTube de boa. Os episódios do Ares, eu acompanhei no grupo do Facebook, porque os caras postavam no YouTube mesmo. Todos os episódios do Ares e do Orion estão no YouTube. Todos os episódios do clássico, do Gol, tudo tá no YouTube. É incrível isso. Os filmes também, pô. Aí, ó. Então tem os clássicos pinguins. Se não me engano é agora. Agora aí, ó. Apesar de ser muito bem animado esse troço, eu não gostei. Oi, Nobara. Eu não gostei desse pinguinzão. Eu não gostei muito das técnicas do Ares, porque as técnicas do Ares é muito focadas em bichos gigantes.
apesar de ter muitos desses no clássico, aquilo lá foi basicamente só focado em bichos gigantes. Dele, garantindo assim a vaga da Raymond na segunda fase do torneio de futebol fronteira. Essa primeira fase foi para selecionar os melhores de cada região e a segunda fase é para decidir quem é o melhor time do Japão. Antes de continuar, eu quero lembrar aqui do episódio que o treinador da Raymond, o treinador Ibiki, que era um antigo membro do Super 11, ele junta todos os antigos membros do Super 11 para jogarem com os protagonistas. É aquele famoso jogo dos veteranos contra a juventude, sabe? Nessa segunda fase acontece uma grande reviravolta. Aqui a Raymond e o Instituto tem uma vaga para participarem do torneio. Um por ser campeão desse ano e o outro por ter sido campeão do ano passado. Nisso você já pensa, nossa, a final vai ser a Raymond contra o Instituto novamente. Só que aí chega a irmã do Kido e fala para os protagonistas: o Instituto perdeu de goleada. Sim, meus amigos, e o causador disso foi um colégio novo, o Colégio Zeus. Com essa derrota aí, o Kido ficou todo tristinho, gente. Dá muita dó dele, porque tem uma cena que a Raymond tá treinando no campinho, né? E ele tá escondido vendo eles treinando, com inveja. Dá muita dó dele. Irmão, por que você tá escondido? Eles vão realizar um sonho que eu nunca vou alcançar. Você pode dar uma bolada nele, é algo super recorrente no anime. Se tem um personagem triste e frustrado, o Goenji dá vai lá, mete a bolada na cara. E ele faz a seguinte pergunta pro Kido: você veria o Endo como um aliado e não como um rival? E o que isso significa, nós descobrimos no dia do jogo, quando do nada o Kido surge no campo vestindo o uniforme da escola Raymond. Eu lembro de ter ficado muito hypado, porque, pô, é o Kido, velho, é o capitão do Instituto Imperial jogando com os protagonistas. Imagina o quão apelão esse time vai ficar agora, só que esse hype todo só dura pouco tempo. Uma coisa bem comum em Super 11 é que quando um jogador novo entra, ele entra foda. Nas primeiras partidas o cara é uma máquina, mas depois ele fica nerfado pra caralho. Pra você entender aí mais ou menos, é tipo quando você desbloqueia aquele boss ultra mega difícil que você se lascou pra vencer, só que quando você pode pegar ele pra jogar, aí você percebe que ele não é mais tão roubado, sabe? E o Kido não é o único que entra, tem outros personagens também que entram, como Iquinose, ele entra roubado pra caralho, e assim como o Kido, ele também é full nerfado. Afinal, não necessariamente, porque o Iquinose, ele é visto como um grande jogador lá dos Estados Unidos, parado assim, e depois ele só demonstra como é que ele é um bom jogador. Só que aí, de repente, o pessoal só começa, eles do nada começam a meter só um monte de time extremamente forte contra todo mundo. Que todo mundo fica nerfado. Contra o Colégio Zeus é um negócio absurdo. Mas depois eles conseguiram a frente, o colégio muito deles é um bagulho flutuante, tipo aquele castelo do Sal lá, sabe? E descobrimos que o seu diretor é Kageyama, assim, o cara foi solto pela polícia por falta de provas. O Colégio Zeus era um colégio composto por jogadores que bebiam a água sagrada, que era um composto que aumentava absurdamente os atributos humanos. E até por esse motivo a Raymond leva uma surra no campo. Sério, os caras fazem um puta terremoto no campo, arremessam os jogadores e, por incrível que pareça, as partidas de Super 11 tem um juiz. Os caras quebrando as pernas, deixando todo mundo na maca e o juiz para de se jogar aí, campeão. A Frode, o líder do Colégio Zeus, era mais uma waifu minha de Super 11, que depois eu fui descobrir que também era um Malexaraquité. Uma Frode tinha umas habilidades roubadas pra caralho, né? Como, por exemplo, a habilidade dele que parava o tempo. Sim, o cara era o Dio do Jojo. E, claro, as asas celestiais, que era o chute especial dele que parecia imparável. Bem, até que chegamos ao lendário episódio Um Deus versus um demônio. E pelo título do episódio já fica nítido o que acontece, né? Durante esse jogo difícil, o Endo encontrou o segredo para usar uma técnica que superava a mão fantasma. A técnica que concentra toda a energia que irradia do coração do jogador. A lendária... Matheus, você ficou sem... Voltou? É, vó, sempre nessa parte do desenho aí fica tudo mudo. A mão demoníaca é uma das técnicas mais imponentes de Super 11. Ela é uma das minhas favoritas do Endo. Esse demônio aparecendo atrás dele é muito foda. E eu lembro que na época que Naruto... E quando eu vi a evolução da incorporação foi incrível também, cara. Como é que era o nome? Era... Grey... Caraca, eu não sei escrever. Greato... Acho que era Greater Hand. É isso mesmo, da incorporação do... Mais pra frente também, não antes do Gol, né? Mas mais pra frente da magia aqui teve a God Hand também. Putz, que anime bom, cara. Acabado. Tinha até aquele meme do até o Endo tem Suzano e o Kakashi não. E como acontece 99% das partidas de Super 11, sempre que o Endo consegue defender a bola magicamente no final da partida, a abertura começa a tocar de fundo, o time todo começa a correr, e aí o Endo defendeu o Goenji Gol, o grito, quem participatou, acabou, o Raymond ganhou! Tanto que nessa
série do anime eu já tava começando a achar chata, porque eu achava que Super 11 não tinha como me surpreender mais, sabe? Porque sempre era esse protagonismo, sabe? Eles sempre marcavam um gol no final e ganhavam. E, pô, eles haviam enfrentado um colégio com jogadores que eram quase semideuses. O que poderia ser mais louco que isso? Aliens, mano. Aliens era um negócio que eu com certeza não esperava em um anime. Ah, o Alien é durante o Futebol Fronteira, né? De bola. Antes de mais nada, eu não posso deixar de citar a segunda abertura de Super 11, que é o hino dos animes pra muita gente como eu. E, pô, ela é a top 1 abertura de Super 11 pra maioria, né? E ela começava toda calminha e aí, do nada, levanta a cabeça, morar pela frente, não assustar a gente, isso aí que não estou sozinho, nós jamais desistiremos de atingir o objetivo, eu acredito na vitória, você está comigo, nada é impossível se você acreditar, minha alma sobrará como um relâmpago, desde que eu esteja junto com você, se você estiver comigo, nada poderá nos abalar. O pior é que eu aprendi a cantar esse troço enquanto eu assistia o negócio lá. Levante a cabeça, a muralha pela frente não assustará a gente, sei que não estou sozinho, nada... Caraca. Era nada já, mas... Caraca, eu esqueci como é que é a letra. Nada vai nos impedir, é isso mesmo. Levante a cabeça, a muralha pela frente não ajustará a gente, sei que não estou sozinho, nada vai nos impedir de atingir o objetivo, acredito na vitória pra você, está comigo, nada é impossível se você acreditar, minha alma samurai é como um relâmpago, desde que eu esteja junto com você, e se você sempre comigo, nada poderá nos abalar. Não sei vocês, mas eu sempre quis saber quem era a pessoa que cantava as aberturas de Super 11. E por muito tempo, Eu não, mas eu gostaria de saber agora. Dessa canção foi um grande mistério pra mim. Tinha até aquele boato, né, que ele era um cara que tinha cantado a abertura de Rei do Gado. E era mó aleatória essa curiosidade. Só que durante uma live de Vitória lá na Twitch, ela falou sobre isso. E um cara no chat finalmente nos deu o nome, meus amigos. Oh my God. Neil Bernardes. Yeah? Sim, esse é o homem que lapidou essa linda canção dos animes. E não apenas ela. Pois esse cara aí já cantou a abertura de vários animes por aí, tipo Qual? Pokémon, o cara cantou praticamente tudo, sabe? Obrigado, Caraca! Bernardes. Eu espero que no futuro eu tenha verba suficiente pra bancar você cantando a abertura do Isekai do Carioca. E sim, a segunda temporada de Super 11 começava com a chegada deles, os Aliens. Eles chegam com a mensagem que irão usar o futebol para subjugar a raça humana e para sobreviver, a mesma terá que vencê-los em partidas de Exatamente. futebol. E sim, eles têm habilidades sobre-humanas que ultrapassam até a do Colégio Zeus lá, tanto que quando um time perde, eles vão lá e destroem a escola do time, o que deixa o Japão em ultra alerta máximo, né? Porque, pô, escola pra país de primeiro mundo é uma coisa, né? Mas imagine só se esses aliens vêm pro Brasil. O primeiro time do Instituto Alien é a Tormenta Gêmeos, e aqui já vemos uma quebra naquele padrão de protagonismo da primeira temporada. Aqui na segunda temporada, a equipe da Rainbow perde a maioria das vezes, e com a maioria dessas derrotas aí, tendo graves consequências. Exemplo, a primeira partida, onde a força dos aliens é tão desbalanceada que muitos jogadores da Rainbow acabam ficando de cama no hospital. Claro que isso foi o roteirista tentando fazer uma limpa nos segurantes do time, já que nessa saga eles vão acrescentar novos personagens ao time. Com certeza, protagonista. Mas o que não era esperado era que o Goenji seria expulso do time. E Tomiko, a nova treinadora dos protagonistas, expulsa o Goenji e ele sai todo calado aceitando a decisão sem dizer nada. O que era algo inesperado, porque o Goenji era o goleador estrela do time, sabe? Mas sim, meus amigos, começamos esse difícil arco dessa maneira, sem a presença do Goenji no time. Nesse arco, o Super 11 se torna um... Inclusive... coisa boa, porque se o Goenji não tivesse saído, ele nunca teria salvo o tema. E aí, nas Eleven Gold não aconteceria. Em todos os sentidos. Os protagonistas também enfrentam seres superiores que querem destruir a Terra. E, véi, olha a saída deles da escola. Caravana relâmpago. Eu nem sabia que tinha subsolo nessa escola aí. Olha como esse anime de futebol tá escalando. Com a saída do Goenji, a Rainbow procura um novo goleador intitulado o Vendaval de Neve. Shiro Fubuki foi com certeza um dos personagens mais amados pela gente. Embora digam que no Japão ele foi um dos personagens mais odiados da série. Ele é muito diferente do Goenji, sabe? O Goenji era descolado, né? Ele era o único jogador que deixava a gola da camisa levantada. Inclusive, teve um comercial da Nike nesse ano sobre a Copa do Mundo que era pra ser o multiverso dos melhores jogadores do mundo. E no meio dessa confusão de jogadores aí, apareceu o Goenji prestes a dar uma tempestade explosiva na cara do Mbappé. Caraca! Mas isso foi uma... Não, eu vou ver isso agora. Nossa, tá louco? Peraí, o que é isso aqui? Nike... Football Commercial, sei lá. Football... É isso aqui. Há um mês atrás, pô? Peraí, deixa eu ver isso aqui.
Eu não vou ver tudo não, vou ver só a parte que aparece ali. Ó, o Ronaldinho. Experiment. We're going to prove by fact who's Aqui. Mbappé e o Ronaldinho. What about Ronaldo? Vai chamar mais. 2002 Ronaldo. 1998 Ronaldo was way back. Espera, o Ronaldo? Ah, o Ronaldo. 2002 Ronaldo. 1998 Ronaldo was way back. What the heck? What? School. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu não sei nada de futebol. Poxa. Ah, chegou o Gwen. Caraca, nem foi um furacão de fogo, ele lançou logo um tempestade de fogo na cara do bicho. Fictional characters. Ah, muito maneiro, muito maneiro. Referência muito da hora, porque na maioria dos casos, quando vão fazer referência a desenho, a anime de futebol, geralmente falam de super campeões, né? E qual era o diferencial do Fubuki? A dupla personalidade. Sim, meus amigos, personagem de anime com problema psicológico. O menino Matheus adolescente já ficava como... Somos iguais. E o Fubuki era uma máquina, né? Enquanto sua personalidade normal o tornava um excelente zagueiro, a personalidade do seu falecido irmão Atsuya o tornava um goleador capaz de ser equiparado ali até o próprio Goenji, hein? E quando eles finalmente tem a revanche contra a Tormenta Gêmeos, o nosso menino brilha, meus amigos. Parece até que ele ligou o hack de tão fácil que ficou o jogo. Só que apesar da Tormenta Gêmeos ter sido derrotada, nós descobrimos que ela não era a única equipe do Instituto Eren. Temos, por exemplo, a Epsilon, que é a minha favorita desse ar. Desalmado, tem uma presença de vilão foda, sabe? Por exemplo, ele defende os gols do Fubuki com facilidade com a mão só, ele nem usa a técnica especial dele, e ainda chama as técnicas do Fubuki de lixo, mano. E tipo, isso é uma parada tensa, porque o Fubuki acaba ficando completamente quebrado psicologicamente, não conseguindo mais jogar futebol direito. E não aparece só essa equipe, como eu falei, aparecem equipes que são até mais fortes que a Epsilon ao longo dos arcos, e isso causa um grande estrago na moral do time da Raymond. Vários jogadores se frustram ao ponto de abandonarem o time, que é o caso do Kazemaru e o Kurimatsu, e o Someoka, que não chega a desistir do time, mas ele também acaba saindo porque ele teve uma lesão no pé, e o episódio que rola essa lesão aí é muito aleatório, velho. Sabe o Kageyama? Então, o cara foi preso e fugiu de novo. Agora o colégio do cara é um submarino e aqui ele desafia a Raymond pra jogar contra o novo Instituto Imperial. Essa partida tem nada a ver com o arco dos aliens, ela é muito distante da história principal, sabe? Tu pode chamar até de filler, mas para não dizer que não acontece nada demais, nessa partida acontece um evento único na história de Super 11. Um cartão. Só que após tanta gente ter abandonado o time, tantas perdas, temos um dos episódios mais tristes de Super 11. Todo mundo lembra desse episódio. O episódio que o Endo fica de depressão, tomando chuva no terraço do colégio, todo desiludido com o futebol. Sério, esse episódio é muito chocante, porque o Endo quebrou do nada, velho. O Endo, a gente tava acostumado com... Pois é. Galera aí do futuro tentando mandar a equipe Yogo pra fazer o Wendel desistir do futebol aí, ó. Era só quebrar os amigos dele. Nosso capitão carismático, aquele que acendia a coragem do time, sabe? Mas felizmente no fim do episódio ele acaba vendo o Tachimukai treinando e aí ele volta a si, pensando lá, Tachimukai me deixou com vontade de pegar na bola de novo. Ao longo desse tempo, a Raymond vai ganhando novos integrantes e vai treinando e aprendendo novas técnicas com eles. Além do Fubuki, entra na equipe a Toko, Koguri, Tsunami e Tachimukai. E com tantos treinos, o Endo consegue aprender uma nova técnica secreta do seu avô, o Punho da Justiça. Uma técnica tão poderosa que consegue defender até mesmo os chutes dos atacantes da Epsilon, meus amigos. E se você já pensa, pronto, agora é só eles conseguirem marcar um gol, né? Só que aí, do nada, o desalmado vira pro juiz e fala: ô juiz, eu vou sair do gol e vou pro ataque, beleza? Sim, o desalmado muda de posição, mas é mais que isso. O chute dele consegue quebrar o Punho da Justiça. É por isso que eu acho ele o melhor vilão desse
desse arco, velho, porque ele pode não ser o mais forte, sabe? Mas ele Sim. tem uma presença que te deixa inseguro, sabe? Com certeza, O cara mano. jogava de goleiro esse tempo todo, mas descobrimos que a posição que ele mais se destaca é de atacante. A partir daí já bate o Eu acho que foi aí que ela colocou o Tati Mokai no gol e mandou o Endo pro meio campo, né? desespero completo, porque o punho da justiça do Endo era a única coisa que tava dando a segurança, sabe? Aí você pensava, nossa, é só eles marcar um gol agora. Mas agora parecia que a novela deles perder e ter mais uns 10 episódios deles treinando pra enfrentar o time de novo ia se repetir, sabe? Até que aparece ele. Ele. De repente, um cara de capuz invade o campo, segue em direção ao Endo e quando ele tira o capuz... Sim, meus amigos, o Goenji retornou. O goleador estrela da escola Yes! Raymond finalmente voltou, meus amigos. Chega a cuspir Voltou. na tela aqui. É revelado que ele se afastou porque os aliens haviam ameaçado a irmãzinha dele. E agora que a polícia conseguiu garantir a segurança dela, o Goenji retorna na maior vontade de meter um furacão de fogo na boca desses ET. Na verdade, ele vai além, porque o desalmado Seu- fica puto do Goenji ter marcado um gol. E aí ele pede pra voltar pra posição do goleiro e ainda fala lá: é o seguinte, seu moleque, eu vou defender o seu chute. Sim, com a ajuda do Goenji, a Raymond enfim consegue derrotar a Epsilon. Mas pensa Toma, comigo, rapaz, que tem como momento gostar do incrível esse, não é verdade? Sabe essa energia, esse hype todo? É um Sim. sentimento que geralmente a gente sente no final do arco do anime, né? Mas Aham. não, esse é o meio do arco dos aliens ainda, o que é um defeito do anime pra mim. Hoje, claro, na Ixi. época da TV Kids eu até gostava que enrolasse pra ter mais história pra assistir, sabe? Mas assistindo hoje, eu senti que colocar mais 2 times antes do boss final foi algo que deixou a história bem arrastada, na minha opinião. Pra não xingar Não sei, eu esses gostei, é porque eu gosto da história, personagens de então- fillers, eu vou admitir que tem 2 coisas bem legais que acontecem nesses episódios. Uma é que o Endo passa a jogar como líbero, uma posição líbero, que né? na época eu nem sabia que existia no futebol de verdade, sabe? Eu Porque esqueci a que era isso, primeira né? vez que eu ouvi foi em Super 11 e aparentemente essa foi uma posição que foi extinta do futebol porque ela era meio inútil. Não em Super 11, né? Que tudo é útil em Super 11. É. E a segunda coisa que não tem como esquecer é que o Afrodi do Colégio Zeus entra no time da Raymond pra dar um pau nos ETs durante esse período aí. Eu gosto muito mais dessa adição de boys pro time da Raymond do que a do Kido, por exemplo. Porque o Porque anime ele não chegou perde. a desgastar tanto o Afrodi que nem desgastou o Kido, sabe? Mas enfim, chegamos ao clímax do arco Alien. Aqui descobrimos que os aliens todo esse tempo eram na verdade humanos modificados por um meteorito. Eu não gosto do Aham. time final desse arco. Eita, peraí. Deu uma mensagem no celular dele, deixa eu dar uma olhada aqui que foi. O time da Gênesis, a roupa, a personalidade. Não gosto e não tem quem faça eu gostar, sabe? Só que aqui A roupa é bem ruim finalmente mesmo. temos aquela cena linda do Fullbook finalmente se livrando do. Sinceramente, pra mim, Só que aqui de toda essa equipe aqui, só tem 2 pessoas que salvam nessa equipe, que são esses 2 aqui, ó. Hiroto e Reina. Hiroto é muito maneiro, eu gosto muito do Hiroto. Ainda mais depois que ele tira esse topete desgraçado aqui. Muito maneiro o Hiroto, e a Reina eu gostava dela porque ela era minha crush mesmo. a personalidade não gosto e não tem quem faça eu gostar, sabe? Só que aqui que finalmente temos aquela cena linda do Fullbook finalmente se livrando do trauma dele. Algo muito bonito em Super 11 é como os personagens têm o futebol como algo muito importante na vida Sim. deles, sabe? O Kido, por exemplo, começou a jogar futebol porque a única coisa que seus pais deixaram foi uma revistinha de futebol. E no caso do Fullbook, ele perdeu a família toda em uma avalanche e através do futebol ele conseguia trocar de personalidade com seu irmão, entre aspas, fazendo com que ele vencesse o seu maior medo naquela época de órfão, que era ficar completamente sozinho. E pô, é muito bonito quando a personalidade do Atsuya se despede do Fullbook, falando lá: irmão, agora você não está mais só. Se referindo a todos os amigos que ele fez na Raymond, e o Fullbook vai lá e joga o cachecol do irmão fora, O real Atsuya são os amigos que fazemos pelo caminho. simbolizando o adeus à personalidade do Atsuya. E pronto, a Raymond usa a terra lá, que é a técnica que junta os 11 jogadores pra chutar a bola lá, ganhar. Que é extremamente estranho, sinceramente a pior técnica que eu vi desse arco aí. Eles só usaram uma vez, então dane-se. Se bem que eles reusaram no gol, né? Então. Talvez. O jogo, pronto, derrotaram 70 kg de time de vilões. O arco acabou?
Ainda não. Aqui temos os jogadores da Raymond que abandonaram o time e sucumbiram à tentação de ter o poder do meteorito Alien pra ficarem mais fortes. Olha, esse boss é full genérico? Com certeza ele é. Só foi feito pra vender boneco? Muito provavelmente. Talvez. Mas esse episódio foi muito marcante pra mim porque eu não só chorei no passado, quando era mais novo, como também reassistindo ele dessa vez. A cena que assistiu lembra é quando a Raymond tá toda derrotada no chão e o Endo se levanta quase sem forças ali, ergue a bola gritando, vamos jogar futebol. De repente todos começam a se lembrar de quem mostrou aquele esporte pra eles. A cena é bem bestinha mesmo e eu acredito que talvez ela me emocione tanto por conta da nostalgia ou pelo fato de eu ter parado de ter raiva de futebol, sabe? De eu ter tentado jogar um pouco por causa do Endo. Isso é algo mega pessoal, sabe? Nem teria como eu explicar aqui em palavras pra ter... Eu não sei, é mais o sentimento mesmo que o Endo passou ali, porque eu não gosto de futebol e eu gosto dessa cena até hoje. Mostrar como é a sensação, mas foi por conta dessa cena que eu me esforcei pra trazer esse vídeo hoje. No começo eu queria aproveitar um pouco do hype da Copa do Mundo e pra falar de um anime que eu vi na infância, né? Mas após ter me emocionado, eu percebi que Super 11 de alguma forma era especial pra mim e esse é o tipo de coisa que eu mais gosto de trazer pra compartilhar com vocês. Muito fofo. Fofo, Matheus. O grande ápice dos animes de Futebol futebol Fronteiras. é a Copa do Mundo. E aqui na última temporada de Super 11 não foi diferente. Vemos a maioria dos personagens do anime sendo escalados para representar o time do Japão, com exceção de alguns personagens que tinham outra nacionalidade e foram jogar pelos seus países. A primeira fase desse torneio é para selecionar a melhor equipe de cada região. E no caso dos protagonistas, é a melhor equipe da Ásia. Mas eu acho que a segunda fase era a mais esperada pela Brasil! gente, que é quando teríamos o Japão contra o Brasil. Já tinha tido referências antes ao nosso país, o sonho do Iquinose era jogar futebol no Brasil, mas pô, ver a nossa seleção no anime é outra parada, né? Bem, isso era o que achávamos que ia passar na nossa TV, pois após o Japão enfrentar a Austrália e o Catar, nos deixando hypados pelo torneio, após terminarmos de assistir o episódio número 78, no dia seguinte, a TV Kids voltava a transmitir o primeiro episódio de Super 11. Isso aconteceu. Eu sei. Isso que é o triste negócio, que eu fiquei triste também. Eu não lembrava que o Brasil ia jogar o Reino. Eu não lembrava que o Reino ia jogar. Mas eu fiquei triste quando eu cheguei a ver esse negócio aí. Porque eu pensava, mano, acabou. É o que o anime foi cancelado, alguma coisa assim. Não é possível que foi cancelado esse troço. Depois de muitos anos eu descobri por quê. E eu acho que o Matheus vai falar por quê. Aconteceu porque quando pegaram o Super 11 para dublar, o anime ainda estava em lançamento. E depois que ele acabou, não houve interesse de pegar o restante para dublar, sabe? Isso deixou várias crianças pelo mundo com a dúvida cruel. Como terminava Super 11? E eu não soube até eu reassistir ele inteiro e descobri que ele não tinha sido dublado. Eu tive que assistir ele legendado mesmo. Até que 10 anos depois, uma dessas crianças criou um canal no YouTube e decidiu trazer essa resposta para vocês. Assistir Nazuma Eleven legendado é outra coisa. Eu já sabia que a voz do Endo era a voz do Naruto, só que vendo dessa vez, eu meio que nas partidas ali fiquei ouvindo o Fudô e pensando que sentimento é esse? A voz desse cara tá me lembrando alguém, mas quem é, meu Deus? É sério? Bem, nossos protagonistas vencem. Olha só, essa eu não sabia, cara. E sinceramente, eu diria que apesar de o dublado ter me marcado pra caramba, tanto que a final da equipe Ogro, mesmo o anime não sendo dublado, o filme da equipe Ogro foi dublado. Foi totalmente dublado. Eu gosto muito da dublagem do Super 11. Mas o legendado é outra coisa, cara. As vozes originais são outra coisa, cara. O Vamos Jogar Futebol não supera o Sakai Rose, cara. Um campeonato da Ásia e avançam para o Mundial para jogar com os melhores times do mundo. É assim, eu não tô falando que dublado é ruim. Eu não tô falando que coisas dubladas são ruins. Eu prefiro coisas legendadas. E eu diria que grande parte dessas coisas dubladas assim só foram superadas porque era coisa antiga, sabe? Coisa antiga é superada geralmente. Tanto que eu fui pegar pra assistir Bleach e eu desisti por causa da dublagem, porque a dublagem é completamente terrível. Pelo menos no começo, mais pra frente eu não sei, porque eu desisti da dublagem. Que acontecem duas grandes reviravoltas na história. A primeira é que a Natsumi revela que o avô do Endo não morreu. Na verdade, ele foi de uma própria morte para que o Kageyama não buscasse se vingar da família dele, por exemplo. E já que falamos do Kageyama, ele retornou aqui, treinando na seleção da Itália.
Sim, o cara conseguiu fugir de novo. Só que a reviravolta é que descobrimos que o Kageyama, todo esse tempo, era uma marionete de um outro vilão. Aquela famosa passada de pano de leve no vilão, colocando a culpa em um outro mais filho da puta, sabe? Só que o grande vilão que está por trás de tudo, ele decide dar um fim à sua marionete e adivinha só como ele decide dar um fim ao Kageyama. O Kageyama estava sendo levado pela polícia, pela 10ª vez no anime, quando do nada ele se vira para trás e sorri, pois a forma como decidiram capotar ele foi irônica demais para ele conter o riso. Finalmente chegamos à seleção do Brasil, que tem como seu treinador Garfield, o grande vilão por trás de Kageyama. Descobrimos que esse cara veio pro Brasil e ofereceu ajuda. Não, eu não gosto dele que, tipo assim, ele é o vilão e pá. Eu não gosto dele como vilão, ele é bem bosta. Ajuda os nossos jogadores, Kageyama entregando as famílias, dando suporte financeiro. Porém, mais tarde, ele se mostrou ser um puro arrombado, ameaçando cortar ajuda financeira ou até ameaçando os familiares dos jogadores que não tivessem um bom desempenho. Puta que pariu, velho. Brasileiro se lasca até nos animes, véio. É impossível não se apegar à nossa seleção. E não falo isso por ser a nossa. A gente fica muito sentido na situação dele, sabe? O meu personagem favorito é o Capitão Ronijo. Que eu nem preciso dizer aqui em quem ele foi inspirado, né? Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Felizmente o pau no cu do Garfield é preso e temos uma bela partida do Brasil contra o Japão. E claro que não posso deixar de citar aqui as técnicas mais marcantes da nossa seleção. Como, por exemplo, a ondulação do rio Amazonas. A Amazônia não pode faltar, na verdade. A técnica do goleiro Capoeira Snatch. Capoeira não pode faltar também, né? E a técnica do nosso Ronaldinho do Super 11, o Strike Samba. Enfim, chegamos à final do Mundial. E totalmente estereotipado, mas Dante foi bom. De um país bem humilde, mas que teve um desempenho estrondoso nesse torneio. E adivinha só quem é o treinador desse time? Daisuke Endo, o avô do protagonista. Daisuke treinou esse time durante o seu período escondido e olha, o capitão do time Rococo transmite muito a imagem de protagonista, sabe? Quando você vê esse cara aí, você pensa, esse cara aqui podia ser facilmente o protagonista do anime. Eu vou admitir que essa foi a parte... Inclusive, a técnica dele é a grandiosa... Não, Fantasma X, eu acho que esse é o nome... Muito boa também, maravilhosa também. A partida mais divertida desse arco final de Super 11, porque você sente aquela sensação de batalha shonen, sabe? É tipo a final do Torneio do Poder, sabe? Você sabe que os protagonistas vão vencer no final, mas você sente a emoção das técnicas dos times, sabe? É uma pena essa parte não ter sido dublada, porque se assistindo hoje eu me diverti, imagine no passado, né? Lógico que a vitória vai pro lado dos protagonistas, mas o bacana é que até os adversários comemoram a derrota. Com certeza essa foi a melhor partida do anime todo de Super 11. No final do anime temos a formatura dos estudantes da escola eu queria que ele mostrasse a God of War X. Cadê aqui, ó? Inclusive foi até pro Gol com o Son Goku, ele também aprendeu a God of War X. God of War X. Eu não sei escrever. Escrevi errado, não foi? X. Aqui, 24 segundinhos mostrando. Tá pouco negócio mesmo, mas dá pra mostrar. Muito melhor que a Fantasma, com certeza. E o anime termina com a partida amigável da formação antiga do Super 11 contra a formação dos personagens que se juntaram à equipe depois. É uma boa partida para fazer um fechamento. E no maior estilo Naruto Shippuden, no final do episódio eles foram lá por precoce e já anunciaram a continuação do anime. Aí um vídeo tão longo como esse não poderia deixar de mostrar no final, não lembro não. Último, né? Sabe você que shippava o protagonista com a Aki, com a filha do ministro, com a amiga de infância dele, sabe? Meu querido, olha essa imagem aqui. Sabe o que? Quem shippava ele com a amiga de infância, vocês vão tomar no meio dos seus anos, hein? Não! Eu odeio essa menina! Isso aqui é só o Endo casado com a Natsumi. Seus otários! Até porque foram o Dadu que falou, não foi os fãs que fizeram isso. Foi os fãs que votaram em quem que eles queriam casado com o Endo. Natsuki, é isso aí. Saudade desse patinho dançando, hein? Muito bom vídeo, Matheus. Muito bom vídeo. Muito massa. Muito show de bola.
E é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixar que se inscreve no canal. Esse vídeo foi muito grande. É isso aí. Tchau. Tchau pra vocês.